Roteiros dos trabalhos referentes à sessão ordinária 21/06/2023. 10ª sessão ordinária, terceira sessão legislativa, sexta legislatura, data de 21 de junho do ano de 2023, às 18 horas. Verifico o quórum regimental, dou por aberto os trabalhos da mesa. Peço ao vereador Sérgio para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repressão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem dos perversos desígnios ele o condena. Provérbios 12, versículos 1 e 2. Obrigado ao vereador Sérgio. Coloco em votação a ata número 011/2023 da sessão ordinária do dia 07/06/2023. Quem estiver contrário, se manifeste-se, e quem estiver favorável, permaneça como está. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Peço ao secretário que faça a leitura das proposições apresentadas à mesa. Projeto de Lei Municipal número 034/2023 dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Prevenção e Combate ao Mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus, chikungunya e da outras providências. Projeto de Lei Municipal número 035/2023 autoriza abrir crédito especial e apontar recurso no orçamento do município para o exercício de 2023. Projeto de Lei Municipal número 036/2023 autoriza o Poder Executivo Municipal a ampliar o valor repassado através de convênios para a Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Projeto de Lei Municipal número 037/2023 autoriza o Poder Executivo Municipal a ampliar o valor repassado através de convênio para a Associação Hospitalar Comunitária Regional de Saúde e da outras providências. Projeto de Lei Municipal número 038/2023 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente servidores por excepcional interesse público. Projeto de Lei Municipal número 039/2023 autoriza abrir crédito especial, suplementar dotação orçamentária, apontando recursos no orçamento do município para o exercício de 2023. Projeto de Lei Municipal do Legislativo Municipal número 005/2023 altera a Lei Municipal 590/2010 para atualizar os custos zero de taxas e custos para microempreendedores individuais. Pedido de licença do vereador Odacir Casaroto. Pedido de licença do vereador Sérgio Cesso Tasso. Passamos para o grande expediente. O vereador tem 10 minutos para falar sobre diversos assuntos de interesse público, votos de pesar e louvor, como determina o regimento interno da Câmara. Estão abertas as inscrições. Com a palavra, a vereadora Daiane.
Cumprimentar o presidente, os demais colegas, as lises, o público que nos assiste de casa. Queria salientar alguns detalhes que me deixam um pouco preocupada com as últimas notícias que a gente tem na região, do Estado e do Brasil, e que, querendo ou não, nos afetam no nosso dia a dia. E mesmo que a gente tenha, muitas vezes, o pensamento de que o que acontece no Estado está longe de nós, a Câmara Estadual e Federal, mas política é uma coisa que move todo o mundo e a gente precisa estar atento a como que os parlamentares se utilizam desse poder para, muitas vezes, e a grande maioria das vezes, se utilizar desse poder para ir contra a uma classe oprimida. Essa questão da reestruturação, que ontem teve a votação do IP, o IP da Saúde, o Servidor Público Estadual, e hoje, conversando com algumas pessoas, a gente acha que em breve também vai acabar nos afetando aqui também, né? Com essa porcentagem que foi aumentada. E, lamentavelmente, sempre estoura para os servidores públicos ou para quem depende desse plano de saúde, né? E que, graças a esse plano de saúde, muitas vezes a gente consegue algumas coisas a mais na saúde que a gente precisa na demanda de problemas que ocasionam, assim como no meu caso, que eu precisei fazer um implante de um dreno da doença de hidrocefalia. E a gente só sente na pele, eu lembro quando a gente teve uma discussão aqui no município referente à questão do apoio que o município iria dar, a questão do desconto do IP. E cada um tem a sua opinião, e referente ao que a prefeitura, o que o poder executivo vai ajudar e não, né? E o que o funcionário também contribui para pagar. Mas quando a gente sente no bolso essa despesa e que a gente necessita disso para salvar a vida da gente ou a salvar a vida de uma pessoa que a gente ama, a gente se dá por conta que o que a gente gasta é pouco, né? Esse desconto que é dado ainda é pouco. Mas os governos deveriam estar pensando cada vez mais em ajudar, principalmente a classe dos professores, né? Que já foi totalmente desestruturada, né? Tirando tantos direitos desses profissionais. E agora, mais essa severa desconto que vai ter do IP. Então, imagina professores aposentados, servidores públicos que trabalham nas escolas, que foi tirado um monte de direitos, difícil acesso e tantas outras coisas a mais, ainda sendo descontado um valor X. Daqui a pouco não vai chegar nem no piso, né? E o governo tem uma teoria e tem um discurso muito bonito referente a toda essa questão do salário dos professores, referente à crise de que o Estado vem passando. E as privatizações vão aumentando e alguns vão se beneficiando com tudo isso e o Estado vai tirando cada vez mais o direito do cidadão. E é assim que acontece na política e é assim que nós devemos nos preocupar. E eu, como educadora, me preocupo mais ainda, porque se nós não defendermos essa classe dos trabalhadores, em especial os trabalhadores da educação, o que vai ser do nosso futuro? Que a gente, como vereador, nesse momento, a gente pode estar pensando, não, mas daqui, ano que vem, já termino o meu mandato e eu vou simplesmente cumprir horários, assinar atas, assinar o que for necessário, aí cumprir o meu papel como vereador e ponto. E eu volto àquela pergunta que o Sérgio fez, o nosso colega Sérgio fez aqui, umas sessões anteriores. O que eu penso como vereador daqui a um tempo? O que eu quero para o meu município? O que eu quero para o meu estado? O que eu quero para o meu Brasil? Eu não estou falando aqui de partido político. Eu estou falando aqui de igualdade social. O que eu quero de bom para o meu Brasil? O que eu penso que é o certo? Aqui é uma questão de humanidade, nem é uma questão de direita ou esquerda. É uma questão de que deve existir igualdade social, que todos deveriam ganhar
a mesma quantidade, que todos deveriam ter a comida na mesa, e tirar um pouco, desvincular esse jogo de interesse, que infelizmente é as empresas, é o sistema que controla tudo, e agora cada vez mais tirando máscara de muitos empresários, políticos. É uma questão muito manipulável, né? E assim, o Estado, frente a isso, é o que aconteceu na votação, e eu espero também que cada colega reflita um pouquinho e que possa cobrar também dos parlamentares essas atitudes que tiveram, porque, querendo ou não, dá impacto no nosso município. Essa preocupação da questão da desigualdade, eu sempre penso assim, que se hoje a gente tem comida, se a gente tem roupa, tudo, se a gente tem remédio, tudo o que faz com que a roda gire é em função dos trabalhadores, e essa é a classe pobre, e é isso que faz movimentar a economia. E infelizmente parece que os políticos, no modo geral, querem que essa classe seja cada vez mais subordinada e que passe a voltar ao tempo da escravidão, para que essas pessoas exijam cada vez menos e que trabalhem cada vez mais. Parece que estamos voltando no tempo e não progredindo no tempo. Nesse expediente eu deixo essas palavras, depois, se preciso for, eu volto no pequeno expediente. Obrigado à vereadora Daiane. Continua abertas as inscrições. Com a palavra, o vereador Sérgio. Caro presidente, colegas vereadores, vereadora, público que nos assiste, nos acompanha através das redes sociais, segunda sessão de ordem do mês de junho, dizer de que, me associar às palavras da colega vereadora Daiane, aconteceu ontem na Assembleia Legislativa a votação aí a questão do plano de previdência de saúde do Estado e do IP, né? Onde apenas 17 votos contrários a esse projeto e o restante favorável. Sabemos que nós temos servidores municipais aqui do nosso município que contribuem, né, uma parte e outra parte do município para esse plano de saúde. Tem suas vantagens, mas ele vai ter um reajuste significativo. Então, essa preocupação aí que eu tenho, até quando isso, por exemplo, vai sobrecarregar, vai afetar mais os serviços de saúde do nosso município, porque nós temos vários munícipes que, usando o plano de saúde, por exemplo, do IP, deixam mais espaço aqui para as pessoas utilizarem o sistema que nós temos no nosso município, né? Dizer que tudo o que é fornecido aqui pela Secretaria de Saúde do nosso município não é tudo SUS, né? Tem vários convênios que o município realiza, inclusive hoje teremos 2 projetos de lei aí, reajustando valores para o repasse para hospitais, aonde através desses convênios que são firmados entre o Poder Executivo e essas instituições de saúde, oferecem para a população xinguense várias vantagens na área da saúde, consultas gratuitas, internações. Então são várias questões. Isso diferencia, por exemplo, a nossa Secretaria de Saúde em relação a outros municípios. Há poucos dias ainda eu recebi uma ligação de pessoas de outros municípios querendo saber como é que funcionava a questão de cirurgias. Por que, por exemplo, o Novo Xingu fazia cirurgias sem custo, por vídeo, por exemplo, e outros municípios só faziam isso, as cirurgias normais. Então
Então, essa é uma questão dos convênios que os municípios têm, e o nosso município é um desses. Então, nesse sentido, nós vamos ter mais quem contribui para o IP, com certeza vai ter reajuste. Então, não é essa política que a gente esperava também por parte do governo do Estado, mas essa foi a votação de ontem. Também foi lançado ontem, o governo federal lançou, ainda falta acertar alguns detalhes aí, o novo programa do projeto Minha Casa Minha Vida, né? Então, o que se sabe aí que são juros que não chegam a 5% ao ano, com possibilidades de rebate aí de acima de 80% do valor financiado e até R$350 mil os investimentos na habitação. Também, né, nós temos projeto de lei que vai ser discutido depois, que é a suplementação de verba, que também tem a ver com a habitação aqui no nosso município. Mas com certeza esses programas que estão vindo por parte do governo federal é aquilo que a gente dizia, né? Que nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, o que teve para habitação? Não teve nada, né? Agora, com 6 meses do governo Lula, já estamos tendo vários avanços aí, né? Na agricultura também, eu imagino que agora para o mês de julho, o novo plano safra aí que está para sair, o que a gente ouviu até o momento, nós não temos nada ainda de concreto, mas que vai haver algumas mudanças e que vai ter recursos para quem quiser produzir, quem quiser investir, tá? E até me chama a atenção, vi hoje no Face, alguém perguntando se aquele casal que se dizia tão temente a Deus, se está participando das celebrações nas igrejas, se tem ido para os cultos ainda, e que se o Lula teria fechado alguma igreja, assim como diziam que se o Lula ganhasse ia fechar igrejas, né? Então, não fechou, muito pelo contrário. Quem conseguiu acompanhar hoje, recebido pelo Papa, o Lula, né? Enfim, tem toda essa história aí. E aí isso prova um pouco daquilo que a gente também dizia aqui em outras sessões, né? Não é um governo perfeito, não. Tem problemas? Tem. Mas nem se compara com o governo que antecedeu o governo Lula. Então, eu tenho orgulho em dizer que o Partido dos Trabalhadores tem essa preocupação com a questão social, e com o social mesmo, né? Não simplesmente de fachada. Não é? Como a gente vê também algumas matérias aí vinculadas aos meios de comunicação, de deputados, né? Propagandas de deputados se dizendo que fazem tudo pelo social, que é pelo povo, mas pelo povo na hora que querem o voto. Agora depois, na hora de votar, aí votam contra aquilo que vem para beneficiar o povo trabalhador, o povo, né, que mais sofre, né? E a gente tem isso por experiência. E uma das brigas também nesse sentido agora é a questão dos produtores de leite, né? Que a gente vem enfrentando aí queda no preço, importação. Lendo agora nessa semana ainda, o Uruguai, por exemplo, no ano de 2023, né, eles estão comemorando a quantidade de leite que eles exportaram para o Brasil em 2023 e 2022, aliás, que eles exportaram em 2022, e 2022 não foi o governo Lula. Então não adianta querer dizer que agora dá culpa para o governo Lula pelo preço do leite, né? Então existem políticas que estão sendo adotadas e que com certeza vai vir em benefício dos produtores. A mesma coisa na agricultura de um modo geral, os preços dos insumos, né? O preço dos produtos, das commodities, como dizem, da soja, do milho, do trigo, né? De que quando se pagava R$300 por um saco de ureia, 320, se vendia a soja 186, 191. Hoje se paga R$100 por um saco de ureia, R$104, e se vendendo a soja a 126, 130, não sei quanto é que está o preço hoje, né? Então, se fazer esse comparativo também. É claro que você não vai, se produz 60 sacos de soja por hectare, não vai gastar 60 sacos de ureia, ou de adubo, enfim, né?
Mas fazendo esses cálculos aí. E existem dados hoje, estudos de números, por exemplo, que a questão dos insumos agrícolas tiveram duas grandes crises, né? Uma em 2012 e agora em 2022. E tudo internacional isso, né? Então isso tem tudo a ver com a questão do custo de produção. E tem uns dados interessantes aí que as pessoas deveriam se informar para ver o porquê que teve esse alto custo do aumento dos insumos, né? Em 2012 foi a questão da crise imobiliária americana e 2022 a guerra, né? Então, mas com certeza existe uma projeção, uma previsão aí que para a agricultura possa melhorar bastante para os próximos anos. Serei isso para o grande expediente, volto no pequeno se necessário. Obrigado ao vereador Sérgio. Continuam abertas as inscrições. Não havendo mais inscritos, peço à vice-presidente, vereadora Daiane Rose Carini, que assuma os trabalhos da mesa para que eu possa fazer uso da palavra. Assumo os trabalhos da mesa e passo a palavra para o vereador Laurício. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a presidenta, a vereadora Daiane, os demais colegas, Lise, o público que acompanha a sessão e que posteriormente também estará assistindo ou escutando a sessão. Gostaria de primeiramente deixar meus votos de pesar, família Verkhausen, pai do nosso colega Elton, né? Então meus votos de pesar à família, família Fischer também, do seu Arnildo, funcionário público também, colega de serviço. Deixo meus votos de pesar às famílias, os meus mais profundos sentimentos. Gostaria de, primeiramente, adiantar e agradecer. Pessoal, a gente vem aqui fazer os pedidos, né? E também tem que vir agradecer. Então, conforme foi deixado o convite para a festa da linha Santo Antônio, popular Canhada Funda, né? Então, tive presente, uma ótima festa. Parabéns, então, aos festeiros, o pessoal que organizou ali a festa, né? Uma ótima carne, bebida gelada, conforme foi prometido, cumpriram. Belíssimo evento. Então, o pessoal pode vir aí ao município, se divertir, né? E mais um evento aí, digamos assim, com um carimbo aí do município, que é um carimbo de um ótimo evento. E aproveitando também, deixar o convite para agora, sexta-feira, né? O pessoal que acompanha as escolas, tem as festas juninas, né? Então, que os pais podem estar acompanhando seus filhos. Na sexta-feira, então, à noite, vai ter ali na linha Santo Antônio. E no sábado à tarde, então, aqui vai ter, aqui no centro, das escolas do centro, lá no salão no salão municipal, né? Então, deixar o convite aí, que com certeza os pais vão estar prestigiando aí os alunos e fazendo parte também dessa questão que é a educação, que a gente muito preza e muito fala e muito defende, né? Eu gostaria de adentrar a um projeto que depois vai vir para a pauta, para votação, que é a questão do Hospital de Tenente Portela, né? Fui convidado para participar, então, da reunião, de uma prosa, onde quem conversa lá com a dona Mirna, juntamente com o prefeito Jaime, e com a secretária da Saúde, a Débora, foi conseguido acertar mais especialidades, mais exames, né? Ou, digamos assim, uma coisa que dá para dizer que é uma novidade, assim, a questão do neuro também, que é uma necessidade, é uma preocupação
que acredito que todos os vereadores já usaram essa tribuna e falaram sobre a questão do pós-pandemia. E essa é uma questão que está preocupando bastante e mostra o empenho do nosso município em correr atrás e atender bem os nossos munícipes, né? E quando eu falo em todas as secretarias, a questão da saúde também é prioridade. E tem 2 projetos hoje que confirmam, que comprovam o que a gente está falando, né? Que é esse convênio com o Hospital de Tenente Portela, que depois vai para votação, e o hospital aqui do nosso município vizinho, que é a Acros, que me orgulho em dizer que quando, antes da pandemia, ainda que tinha aquela possibilidade até do próprio hospital fechar as portas, o nosso município de Novo Xingu deu o pontapé inicial, investindo um belo recurso para manter as portas abertas, e aonde que nos plantões, nos finais de semana ou durante a semana mesmo é a nossa porta de entrada, e com certeza não tem como a gente não prestigiar onde que estão atendendo bem a nossa população. Tem diversos assuntos que, conforme no último sábado tive a oportunidade de estar gravando o programa, levando as informações, diversas obras que foram realizadas nos nossos municípios, eventos que foram realizados com sucesso, né? Então, deixar também mais um reforço para os desportistas do nosso município, que as fichas estão na secretaria, né? O CMD, o Valdecir, quem quer participar aí do campeonato de futebol de salão. Passei também fazendo umas visitas na secretaria, hoje pela parte da tarde, em conversa com o secretário da Agricultura, o Cleomar, e com o secretário adjunto, o Enio, onde que passaram que os serviços da secretaria estão tudo em ordem, estão dentro do cronograma, com exceção de algum por causa da questão climática, né? Mas que ainda está dentro do tempo da realização desses serviços. A seca acabou, né? O pessoal agora, os pedidos estão chegando tudo lá em cima e está vindo a chuva aí com vontade. E dentro dessa preocupação com a chuva, está chegando o inverno, sei que não vai ser um problema, digamos assim, entre aspas, a questão do mosquito, da dengue, mas é um outro projeto que vai estar em pauta, em votação, conforme já citei na última sessão e também no programa radiofônico, que o nosso povo xinguense possa fazer a sua parte, dar uma verificada nos pátios, né? Ainda mais agora com esse período de chuva, qualquer vasilhame, tampa, né? Para a gente combater aí de vez a questão também do mosquito, né? O que eu teria para o grande expediente seria isso. Se necessário, eu volto no pequeno expediente. Devolvo os trabalhos da casa ao presidente Laurício. Ordem do dia. Projeto de Lei Municipal 034/2023. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final. Daiane Roso Carini, favorável. Sérgio Celso Tasso, favorável. Darcy Carlos Bacim, favorável. Comissão de Finanças. Adair Viter Fried, favorável. Ildor Lindener, favorável. Odacir Casaroto, favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Sérgio Celso Tasso, favorável. Wagner Kister Cupini, favorável. Aldo Malman, favorável. Coloco em discussão o projeto. Estão abertas as inscrições. Com a palavra, vereador Adair.
Obrigado, presidente da casa. Projeto 34, onde dispõe onde o município vai criar o Programa Municipal de Prevenção e Combate ao Mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. O chikungunya também aqui também é mais um problema nosso também, um mosquito que também causa grandes problemas aí e traz essas doenças. Mas o grande foco hoje nosso também é a dengue. Nós temos vários casos, e onde é que criando esse programa vai ser mantido direto no nosso sistema municipal o combate a esses vírus, esses mosquitos, pela parte da saúde. Vai ter uma equipe aí fiscalizando, prevenindo, né? Que a gente sabe que é uma doença que atinge e mata também. Então, tivemos vários casos no nosso município. Então, a administração achou um meio de prevenir, criando esse programa. Então, nosso voto favorável, onde é que também para buscar e manter a saúde da nossa população. O pessoal sabe que as agentes estão passando, estão fiscalizando, estão notificando. Também tem a questão, quem não fazer as limpezas vai ter multa, quem era incidente vai ter multa. Então a gente quer avisar o pessoal que também faça a sua parte, que contribua aí para manter a saúde de todos e de todos no nosso município. Obrigado ao vereador Adair. Continuam abertas as inscrições. Com a palavra, vereador Ildor. Cumprimentado, senhor presidente, e mais colegas públicos que nos assistem. Esse projeto de lei que veio para a Câmara, o colega vereador Tato já falou sobre ela, foi muito bem. Só quero complementar algumas coisas e que daquilo que os agentes responsáveis às vezes têm dificuldade de acessar algumas residências, de que forma fazer isso, e não tinha uma lei específica para que essas pessoas pudessem, em caso de reincidência de propriedades que já tinham sido notificadas, precisavam uma lei mais clara. Inclusive, algumas vezes eu comentei com a secretária de saúde, juntamente com o prefeito também, para que nós criássemos uma lei específica, para que as pessoas que não tomassem o devido cuidado seriam também responsabilizados, porque além delas contrair a doença, também acaba contaminando outras pessoas. Então, essa lei veio para casa, agora a gente está aprovando ela, e as pessoas que vão fazer esse trabalho estarão melhor amparadas legalmente para poder executar o seu trabalho aqui no nosso município. Vários são os municípios que já fizeram essas leis, e nós não tínhamos uma lei específica ainda que amparasse um pouco melhor os nossos servidores aqui, as pessoas que fazem a fiscalização. Então, por isso, esse projeto de lei. Obrigado. Obrigado, vereador Ildor. Continua abertas as inscrições. Com a palavra, vereador Wagner. Quero cumprimentar o presidente da casa, demais colegas, a colega vereadora, a servidores da casa, o público que está assistindo. Só quero dar um destaque quanto a esse projeto, os demais colegas já explicaram, quanto a um parágrafo que está escrito na mensagem justificativa do projeto de lei, e quando eu li e estudei, o projeto me trouxe até um pouco de preocupação, além daquilo que todos nós já tínhamos com os relatos no nosso município, com as informações que nós tínhamos e com os casos de pessoas que tiveram dengue. Mas na mensagem justificativa, o executivo diz de que o município de Novo Xingu está infestado pelo mosquito Aedes aegypti. Em visitas realizadas pelos servidores públicos, os agentes se depararam com situações muito preocupantes, com um grande acúmulo de depósito de água nas casas, estabelecimentos comerciais e terrenos, sendo que por vezes os responsáveis não tomam nenhuma providência. Então, essa informação de que o município de Novo Xingu está infestado pelo mosquito é muito preocupante, e a gente faz um apelo considerável para a população
para fazer cada um a sua parte, né? Esse projeto de lei está vindo, os vereadores estão autorizando, vai ter o responsável para fiscalizar, mas com certeza ninguém vai querer ser multado por motivos como esse. E não é apenas pela multa, é pelo principal, é pela doença, né? Amanhã, depois, é você, é seu filho, é seu irmão, que pode estar passando grandes dificuldades de saúde devido à dengue, inclusive pode levar a óbito. Então acho que as pessoas devem se conscientizar, né? A gente viu relatos e fotos de lugares bem complicados, bem infestados com água em calhas, em pneus, em piscinas, né? Eu acho que cada um deve fazer a sua parte e realmente evitar, não de tomar multa apenas, evitar de que a doença se prolifere em nosso município, assim como o mosquito já está proliferado. Foi por esse motivo que eu usei o espaço para dar destaque para essa informação. Obrigado ao vereador Wagner. Continuam abertas as inscrições. Com a palavra, o vereador Sérgio. Senhor presidente, colega vereadora, vereadores, pela primeira vez que um projeto de lei, tantos vereadores vão falar sobre ele. Mas me chamou a atenção, colegas, há cerca de 14 dias atrás, quando, em conversa com servidores municipais, aliás, faz 21 dias, quando eles relatavam do grande número de criadouros do foco de mosquito em nosso município. O nosso município é um município pequeno, perímetro urbano. Felizmente, graças a Deus, nós não tivemos casos graves, né? Mas, infelizmente, eu digo assim, infelizmente, nós vereadores estamos aprovando um projeto, vamos aprovar esse projeto, que o meu voto vai ser favorável à aprovação desse projeto, que vai instituir multa, né, para os nossos munícipes. Nós não gostaríamos, eu não gostaria de fazer isso, né? Mas infelizmente a situação nos obriga, porque isso não é só aqui em Novo Xingu, o colega vereador Edilor citou isso, que a exemplo de outros municípios também, né? Mas a grande incidência de criadouros, né, de proliferação desse inseto, né? E não é só no perímetro urbano, na área rural. Nós, por exemplo, o colega vereador Daíras, que nós somos produtores de leite, nós temos as lonas de silagem. E a lona de silagem é um local apropriado, porque geralmente se tira a lona de cima da silagem, se joga do lado e ali, né, se cria um mosquito. E muitas vezes nós não damos por conta disso, né? Então, nesse sentido, né, usar esse espaço aqui, né, não para dizer, ó, com orgulho nós estamos aprovando uma multa. Não é lamentável, né? Me dói dizer que nós temos que aprovar uma multa, porque espero que ninguém precisa ser autuado, né? E eu creio que a população xinguense vai entender isso. Nós precisamos medir esforços em conjunto para poder, né? Eu acho que já teve nas escolas, né, essas orientações para os alunos, já teve os próprios agentes aqui da saúde que estavam visitando, já fizeram isso também. Todos os servidores, no modo geral, os trabalhadores da Secretaria de Obras, eu sei que andaram também, né, pelo interior, pela cidade, ajudando o pessoal da saúde e aonde acharam esses focos. Então, primeiro agradecer então aos trabalhadores que se envolveram nisso e pedir para a nossa população que colabore nesse sentido aí, para que não precise ser aplicada essa multa. Obrigado ao vereador Sérgio. Continuam abertas as inscrições. Não havendo mais inscritos, coloco em votação o projeto de lei número 034/2023. Quem estiver favorável, permaneça como está, e quem estiver contrário, manifeste-se. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de Lei Municipal número 035/2023. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Daiane Roso Carini, favorável. Sérgio Celso Tassi, favorável. Darcy Carlos Bacim, favorável. Comissão de Finanças. Adair Vitor Friedrich, favorável. Ildor Lindener, favorável. Odacir Casaroto, favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Sérgio Celso Tassi, favorável. Wagner Kister Kopinger, favorável. Aldo Malman, favorável. Coloco em discussão o projeto. Estão abertas as inscrições. Com a palavra, o vereador Sérgio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, quem nos acompanha pelos meios de comunicação, projeto de lei 035, o Poder Executivo está pedindo aqui autorização para a abertura de um crédito especial, valor R$ 185 mil, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Desporto, Departamento de Esporte, Lazer e Turismo. Para que é esse projeto? Na verdade, nós aprovamos agora há poucos dias aqui a criação do Conselho Municipal da Cultura, né? Sabemos que o município, né, os colegas vereadores aqui estiveram acompanhando o prefeito há poucos dias na capital do estado, junto à Secretaria do Turismo, e esse projeto de lei que o Executivo nos manda, ele vem ao encontro eu diria assim, dessas duas questões, né? Da visita a Porto Alegre, da criação do Conselho, para que nós, uma vez aprovado esse projeto, o município pode dizer, olha, nós temos recursos disponíveis, recursos apontados para uma eventual contrapartida nesse sentido, uma vez aprovado o projeto pelo Estado. Então, esse projeto aí, ele está previsto, obras e instalações 150 mil, equipamentos e material permanente 35 mil. Então, dentro a gente sabe da lei de diretrizes orçamentárias, dentro da lei do nosso município, tem os recursos de um modo geral, mas específico não estava especificado, né? Então, esse projeto de lei vem para isso aí. Tanto o nosso voto favorável para este projeto de lei. Obrigado, vereador Sérgio. Continua aberta as inscrições. Não havendo mais inscritos, coloco em votação o projeto de lei número 035/2023. Quem estiver favorável, permaneça como está. E quem estiver contrário, manifeste-se. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei Municipal número 036/2023. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Daiane Roso Carini, favorável. Sérgio Celso Tassi, favorável. Darcy Carlos Bacim, favorável. Comissão de Finanças. Adair Vitor Friedrich, favorável. Ildor Lindener, favorável. Odacir Casaroto, favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Sérgio Celso Tassi, favorável. Wagner Kister Kopinger, favorável. Aldo Malman, favorável. Coloco em discussão o projeto. Estão abertas as inscrições. Com a palavra, vereador Ildor. Perguntado, senhor presidente, demais colegas, público que nos assiste, pessoas de casa que estão nos assistindo.
projeto de lei que veio ao Executivo a respeito do convênio com o Hospital de Tenente Portela. Já há alguns anos, todo mês de junho, vence o contrato lá e a gente está aprovando. Já são vários anos aqui. Sempre, todos os anos, tem um reajuste nesse contrato. Esse contrato agora, então, o município passará a desembolsar todo mês R$ 21.500. O Hospital de Tenente Portela, o colega vereador, presidente da casa, já se referiu na sua fala anterior à importância que tem para o nosso município. Quantas consultas, quantas cirurgias são feitas naquele hospital. Não tenho uma estatística, mas eu acredito que mais de 90% das cirurgias feitas pessoas por munícipes que precisam de cirurgias são feitas naquele hospital. Além de diversas especialidades que nós temos lá, todas consultas com especialidades, todos os exames realizados lá, todas as cirurgias gratuitas. Pessoas que necessitam de internação emergencial, casos de urgência e emergência, pacientes que se tratam e que se recuperam, que necessitam de UTI, todos estão garantidos dentro desse contrato, desse convênio que nós temos. Além daquelas especialidades que nós tínhamos, agora nós temos também a neurologia, que é uma coisa nova. Então, até pouco tempo atrás, iniciou-se um trabalho de neurologia no hospital, mas fora do convênio do consórcio. Então, agora, a partir de agora, a neurologia também está coberta através desse contrato que nós estamos aprovando aqui na casa, para garantir um mínimo de dignidade, um mínimo daquelas pessoas que, quando precisam, no momento de necessidade, aquelas pessoas que não têm dinheiro, muitas vezes para pagar uma consulta, nem para pagar um exame normal, que muitas vezes o município tem que autorizar todos os exames aqui, eles conseguem entrar no Hospital de Tenente Portela sem ter despesa de nenhum real de custo lá. Então, é um contrato que salva, de certa forma, o nosso município, garante esse tratamento de pacientes, tanto por especialidades, quanto cirúrgico, aqui para a nossa população do Novo Xingu, quanto vereador, quanto Câmara de Vereadores. A nossa obrigação, no mínimo, é aprovar um projeto dessa grandeza. Seria esse o recado. Obrigado ao vereador Idor. Continuam abertas as inscrições. Não havendo mais inscrições, coloco em votação o projeto de lei municipal número 036/2023. Quem estiver favorável, permaneça como está, e quem estiver contrário, manifeste-se. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei municipal número 037/2023. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Daiane Roso Carini, favorável. Sérgio Celso Tasso, favorável. Darcy Carlos Bacim, favorável. Comissão de Finanças. Adair Viter Friedrich, favorável. Ildor Lindner, favorável. Odacir Casaroto, favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Sérgio Celso Tasso, favorável. Wagner Kister Kopinger, favorável. Aldo Malman, favorável. Coloco em discussão o projeto. Estão abertas as inscrições.
Com a palavra a vereadora Daiane. Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores. Esse projeto tem o mesmo andamento do projeto anterior. Essa parceria que a gente tem com a Associação do Hospital aqui de Constantina. Isso faz necessário, a gente sabe o quão é importante por o município ser tão próximo, né? E a gente sabe da demanda também que tem e a necessidade que se tem de pacientes para plantão, né? Nas noites, e a questão também de que a gente, como município, precisamos nos ajudar, a questão da SAMU também, né? Então, se faz necessário, não é uma questão de ajudar ou não, é uma coisa que se faz necessário ao município, essa parceria com os hospitais da região. Obrigado à vereadora Daiane. Continuam abertas as inscrições. Com a palavra a vereadora Ildor. Cumprimentar mais uma vez o senhor presidente e demais colegas. A vereadora já foi feliz aqui no seu comentário. Quero só fazer uma complementação e um pouco dar razão de a gente votar favorável também a esse projeto. A importância que tem o Hospital de Constantina. A gente lembra, eu sou do tempo ainda que o Hospital de Constantina não estava fechado, não existia, a gente tinha que se dirigir a Sarandi toda vez que a gente precisava de qualquer tipo de consulta fora do horário aqui. A gente tinha que fazer aí quase 40 quilômetros para levar um paciente para uma consulta normal. Hoje, com o Hospital de Constantina, mais de 80% dos nossos munícipes, eles se dirigem de carro até lá, nem acionam a Secretaria de Saúde. O pessoal, pela distância de ser apenas 6 quilômetros aqui do centro do nosso município. Além disso, nós temos, além das consultas, nós temos vários exames conveniados ali, a SUS, e temos também o serviço do SAMU, que no último informativo de rádio que eu fiz, eu frisei de que a nossa população xinguense usa muito pouco o serviço do SAMU, e é um serviço de qualidade que está à disposição de todos os nossos munícipes. Então, está englobado o serviço do SAMU para a nossa população. A nossa população tem esse direito de, toda vez que precisar, ligar no 192 lá e também chamar esse serviço que está assistido aqui ao nosso município, além de vários exames, e por tudo isso, o nosso voto favorável, e a gente entende que é necessário que se mantenha esse convênio, que passará agora para um valor de R$ 12.444 mensais. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado ao vereador Ildor. Continua abertas as inscrições. Não havendo mais inscritos, coloco em votação o projeto de lei municipal número 037/2023. Quem estiver favorável, permaneça como está, e quem estiver contrário, manifeste-se. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei municipal número 038/2023. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Daiane Roso Carini, favorável. Sérgio Celso Tasso, favorável. Darcy Carlos Bacim, favorável. Comissão de Finanças, Adair Vitor Friedrich, favorável. Ildor Lindener, favorável. Dacir Casarotto, favorável.
Comissão de Obras e Serviços Públicos, Sérgio Celso Tasso, favorável. Wagner Kister Kupinger, favorável. Aldo Malman, favorável. Coloco em discussão o projeto. Estão abertas as inscrições. Com a palavra, vereador Sérgio. Senhor presidente, colega vereadora, vereadores, projeto de lei 038, o executivo nos manda pedindo a autorização para a contratação de dois servidores para 2 cargos distintos, técnico em contabilidade e vigilante. O motivo, técnico em contabilidade, houve um processo de concurso público agora, recentemente, não foram aprovados os inscritos, não tiveram aprovação, e precisa, é uma necessidade, e também o cargo de vigilante. A questão do cargo de vigilante, também, em virtude da necessidade de mantermos a vigilância, manter a questão da vigilância aí dos prédios públicos, e nós, infelizmente, um dos nossos servidores veio a falecer agora nos últimos dias e precisa, então, a contratação de um servidor nessa área. Então, o nosso voto favorável a este projeto de lei. Obrigado ao vereador Sérgio. Continua abertas as inscrições. Não havendo mais inscritos, coloco em votação o projeto de lei número 038/2023. Quem estiver favorável, permaneça como está, e quem estiver contrário, manifeste-se. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei Municipal 039/2023. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Daiane Roso Carini, favorável. Sérgio Celso Tasso, favorável. Darcy Carlos Bacim, favorável. Comissão de Finanças. Adair Viter Fried, favorável. Ildor Lindener, favorável. Odacir Casarotto, favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Sérgio Celso Tasso, favorável. Wagner Kister Kupinger, favorável. Aldo Malman, favorável. Coloco em discussão o projeto. Estão abertas as inscrições. Com a palavra, vereador Ildor. Projeto de lei número 39, para que as pessoas possam entender, uma abertura de crédito, onde o objetivo desse recurso é investir numa área, onde é uma área municipal, preparar essa área para a construção de obras ali. Nós temos a previsão de uma creche que está em tratativa e que provavelmente deva acontecer no início do ano que vem. Então precisa essa terraplanagem e também para a construção de casas populares, projeto novo que está se abrindo agora, junto ao governo federal, projeto então de
casas, Minha Casa Minha Vida, através dos municípios, para que os municípios possam fazer isso. O vereador Sérgio já fez um breve comentário a respeito disso no início, e o município, então, tem que deixar essa área preparada, então, para que possa ser construído aí. É importante que essa área e que esse trabalho se comece o quanto antes, porque uma área onde vai ter bastante hora máquinas para deixar aquela área organizada, e para que no ano que vem, quando esses projetos saírem do papel, possa se iniciar, então esteja essa área à disposição para que o município possa iniciar as obras de construção. Então, por isso, deixar aqui o nosso parecer favorável, dizer também de que estamos aprovando a abertura de crédito no valor de 235 mil, que é uma previsão, né? Não é uma garantia de que se vai ser gasto tudo isso, mas é uma previsão de que possa ser gasto esse valor, então, para preparo dessa área. Por isso, nosso parecer favorável aqui nessa casa. Obrigado ao vereador Ildor. Continua abertas as inscrições. Não havendo mais inscrições, coloco em votação o projeto de lei municipal número 035/2023. Quem estiver favorável, permaneça como está, e quem estiver contrário, manifeste-se. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei do Legislativo Municipal, número 005/2023. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Daiane Roso Carini, favorável. Sérgio Celso Tasso, favorável. Darcy Carlos Bassim, favorável. Comissão de Finanças, Adair Viter Friedrich, favorável. Ildor Lindener, favorável. Odacir Casarotto, favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Sérgio Celso Tasso, favorável. Wagner Kister Copinge, favorável. Aldo Malmo, favorável. Coloco em discussão o projeto. Estão abertas as inscrições. Com a palavra, a vereadora Daiane. Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas e o público que nos assiste. Esse é um projeto um pouco diferente, né? Mas que se faz necessário. E desde já quero agradecer e parabenizar a atitude do vereador Wagner por ter se empenhado e ter observado, né, que muitas vezes a gente se depara numa lei maior e muitas vezes se deixa passar despercebido de que a lei federal tinha essa brecha e que o município não tinha observado. Mas que bom que o vereador viu isso e veio a somar, veio a beneficiar aos nossos pequenos empresários do município, né? E que eu sempre digo que não vem para ajudar X ou Y, né? Que vem ajudar todo o município. E é assim que a gente espera, e por isso que o meu voto foi favorável, em função de que a gente precisa, sim, olhar com carinho para todos os nossos investidores no município, e que quando se é amparado por uma lei maior, a gente tem que se submeter a isso, né? Não se foge a uma lei maior.
Obrigado à vereadora Daiane. Continuam abertas as inscrições. Com a palavra, vereador Wagner. Quero cumprimentar o presidente da casa, mais uma vez, aos colegas vereadores, a vereadora, servidores, aos que estão nos assistindo pela live ou que vão nos assistir em outro momento, e também justificar o meu voto favorável a esse projeto de lei, mas também o protocolo do mesmo. Algumas vezes fui procurado por microempresários aqui do nosso município e fui questionado sobre cobranças de que os mesmos recebiam anualmente, há um período atrás recebiam cobrança de alvará, depois se mudou como cobrança de vistoria e fiscalização, e essas pessoas me procuravam, e com certeza outros vereadores também, em conversa com outros microempresários em outros municípios que eram isentos dessas cobranças, também acompanhando notícias, reportagens, me enviaram inclusive reportagens do Sebrae, que ajuda muito a essa classe, dizendo de que ambos eram isentos. E aqui em nosso município, então, havia essa cobrança de algumas taxas para os MEI. Então eu tive essa iniciativa, fazer esse estudo. Nós já tínhamos buscado informação junto ao setor tributário, tentado ver qual que era a interpretação do executivo quanto a essa questão, e sempre era a informação de que a lei municipal não previa essa isenção, conforme a lei federal. Mas para auxiliar, o MEI, o que ele é? Ele foi criado em 2006 para uma nova classe de microempresários, pessoas autônomas, pessoas que trabalhavam de forma individual, poderiam se regularizar, e fazer sua oficialização, poder fazer a sua contribuição junto ao INSS, poder emitir notas fiscais, se tornando autônomos, então, se tornando legal através da inscrição no MEI. E lá já em 2006, eles já eram tratados de uma forma especial, dando algumas isenções, e com o tempo essa legislação sofreu alteração. A lei federal em 2008 sofreu algumas alterações, mas a principal mesmo foi em 2014, quando o governo fez uma alteração maior na legislação e isentando de todas as taxas e custos o MEI. E nosso município criou uma lei em 2010, instituindo a lei no nosso município, porém, depois, em 2014, ela não foi alterada, ela permaneceu com o mesmo texto anterior. E essa legislação no município era a que justificava essa cobrança. Então eu fiz inicialmente, lá no início de abril ainda, uma sugestão, enviei para a Câmara, enviei para o assessor jurídico, de nós incluirmos o mesmo artigo da lei federal na lei complementar do nosso município, no Código Tributário, e depois, analisando, estudando, nós achamos melhor, então, alterar a lei ordinária municipal, que tratava especificamente sobre o microempreendedor individual, o MEI, no nosso município, que é a Lei 590 de 2010, que é essa que nós estamos alterando. Então, ela já possuía o artigo 5º e isentava algumas taxas do MEI, porém não todas. E agora nós estamos então com esse projeto, incluindo a mesma referência da lei federal, o mesmo texto na lei municipal, que diz o seguinte: fica reduzido a zero todos os custos, inclusive prévios relativo à abertura, à inscrição, aos registros, ao funcionamento, ao alvará,
à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa, o encerramento e aos demais itens relativos ao microempreendedor individual, incluindo os valores referentes a taxas e emolumentos e a demais contribuições relativos aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e fiscalização, do exercício de profissões regulamentadas e demais trâmites da empresa junto à municipalidade relativas ao MEI. Então, esse artigo agora vai estar incluído na nossa legislação municipal, idêntico à legislação federal, isentando também no nosso município. Eu fiz umas pesquisas, né, para embasar essa legislação. É uma lei bastante complexa nos entendimentos, né? É simples no que traz da lei federal para a municipal, mas há entendimentos diversos. Se nós buscarmos um tema e 3 advogados, 3 juristas, é possível que cada um tenha um parecer, uma opinião diferente sobre esse mesmo tema. Então a gente buscou informações, e uma das que eu acho mais importante é uma nota informativa do próprio Ministério da Indústria e Comércio do Governo Federal. E essa nota informativa, lá em 2018, foi enviada aos municípios, já informando, né, e esclarecendo aos municípios de que essa legislação federal abrangia também aos municípios e incluía então essa redução chamada de custo zero ao MEI também aos municípios. E essa é uma nota técnica do governo federal, e eu acredito que vem auxiliar muito, né, na justificativa da apresentação desse projeto de lei, porque em algum dos seus itens ele explica de que qualquer outro custo fica reduzido a zero aos mês, a não ser aquela contribuição mensal que eles fazem, né? Todos os meses emitem uma guia, e nessa guia já tem 5% do salário mínimo do INSS, que é em torno de R$ 66 hoje atualmente, e R$ 5 de ICMS e R$ 1 de ISS, tudo nessa guia única, né? Então essa nota técnica informa que todos os demais itens são isentos. Também tivemos a preocupação, o assessor jurídico da casa nos auxiliou muito, né? Inclusive deu o seu parecer, entendendo de que a iniciativa pode ser do legislativo, pode ser do vereador. Em seu parecer também justificou de que nos trâmites legais e formais o projeto de lei estava apto a ser votado, porém solicitou, indicou que fosse feito um estudo de impacto financeiro, né, através desse projeto de lei, para justificar uma possível perca de arrecadação do município. E esse estudo também foi feito pelo setor de contabilidade, que também deu seu parecer favorável, dizendo de que o montante aproximado do recolhimento, né, não chegaria a R$10 mil, então esse valor não iria impactar no orçamento do município, mas sim auxiliaria no incentivo a essas empresas na criação de emprego e renda no município. Também solicitei ao setor de tributos o valor exato de arrecadação no último exercício, e a informação que tive hoje, nosso município, cerca de 31 pessoas, então, tem essa inscrição como MEI, e no ano anterior foi arrecadado cerca de R$7 mil, com esse recolhimento. Então, também com o estudo de impacto financeiro e com a nota técnica, que entende não ser uma renúncia de receita, mas sim um incentivo. Então, com isso, acredito que o projeto ficou apto à votação, né, tanto como parecer jurídico como parecer contábil. Pelo que observei,
os colegas vereadores com seus pareceres também favoráveis, a vereadora Daiane já se manifestou aqui. Logo quando protocolei o projeto, conversei com os meus colegas de bancada de oposição, o vereador Darcy, o vereador Odacir, que a gente sempre trabalha junto, me apoiaram, me auxiliaram nessa iniciativa, e também fiz pesquisa em vários municípios. Eu até tenho a relação dos municípios aqui, mas não vem ao caso citar todos, e busquei a legislação deles. Alguns já iniciaram lá em 2019 fazer a sua adaptação, outros em 2020, 2021. Vi recentemente aqui na nossa região, o município de Ronda Alta, um vereador lá também, foi iniciativa do Legislativo, um vereador apresentou um projeto semelhante, dia 9 de maio, na sessão do dia 18 de maio, o projeto já foi aprovado também. Então, resumindo, esse projeto de lei que apresentei tem a intenção de buscar a legislação federal e incluir ela também na legislação municipal, para que de fato ela seja efetiva, tenha eficácia, e de que o MEI possa estar isento, estar com custo zero de taxas junto à Prefeitura Municipal, aqui no nosso município também, para que eles estejam de forma igualitária aos outros municípios, para que eles estejam sendo tratados como a lei federal diz que deve ser tratada. E é claro de que essa isenção é de taxas, não quer dizer de que ele não precisa, de que ele está isento da fiscalização, da vistoria, Ele vai ter que cumprir as suas regras dentro da sua atividade. O fiscal poderá observar se ele está adequado a prestar o seu serviço, porém essa taxa não será paga porque ela é isenta. A gente sabe que não é um valor significativo, mas para quem paga, para quem é autônomo, para quem é individual, que necessita daquele dia a dia, da entrada daquele recurso, do comércio do seu produto, que tem suas contas fechadas, redondinhas, lá no mês de março, abril, vir essa cobrança a mais, sempre é uma despesa, e é justo, além de tudo é justo. Se é lei federal, acredito que também é questão de justiça fazer com que o nosso município esteja adaptado a essa legislação. Então, mais uma vez agradecer ao assessor jurídico, ao setor contábil e aos colegas todos que nos ajudaram, e com certeza pedir a eles também o voto favorável à aprovação desse projeto de lei, e que os MEIs possam se dedicar ainda mais em trabalhar, em buscar se aprimorar e fazer com que o comércio do nosso município se fortaleça e se desenvolva. Seria isso, presidente. Obrigado ao vereador Wagner. Continuam abertas as inscrições. Com a palavra, vereador Sérgio. Caro presidente, colega vereadora, vereadores que nos acompanham, esse projeto de lei do Legislativo, o colega vereador Wagner fez uma explanação ampla, acho que está bem claro, e é nosso dever, nossa obrigação votar, na minha opinião, favorável a esse projeto. Ele vem beneficiar aqui o nosso comércio. Eu creio que são pouquíssimas as empresas que não se enquadram no MEI. Tirando as cooperativas, aí eu imagino que todos se enquadram. Não tenho certeza, mas deve ser isso. Faturamento até 80 mil. Obrigado pela anual. Então, são poucos. Mas, enfim. E dizer de que a administração municipal, ela sempre esteve preocupada, com a questão do nosso comércio. A exemplo disso são projetos de lei que vieram em anos anteriores já, e com certeza vai vir esse ano, para incentivar o nosso comércio, desde a questão
das campanhas que estão sendo realizadas, que vêm sendo realizadas, recursos repassados para a associação comercial, né? Então a administração sempre esteve preocupada. Isso que o colega vereador Wagner propôs aqui, na verdade, é uma adequação, né, da nossa lei municipal para uma lei federal. Diferente de consolidação de leis, no caso, né? Consolidação de leis são várias leis que tratam do mesmo assunto dentro do município. Por exemplo, aqui não, aqui é a adequação de uma lei nossa, do município, em relação à lei federal. Então, a lei, sempre existe uma lei superior. O que nós não poderíamos votar aqui seria alguma coisa que seria superior ou extrapolaria uma lei estadual ou federal. Então, o nosso voto favorável a esse projeto de lei, e com certeza, eu acho que o comércio, né, que se inclui aí no meio, vai ter um fôlego a mais, né? Então, a gente tem conversado com a administração também em outras áreas aí, para outros incentivos, como vem dando, né? Mas específica para esse projeto de lei, então, aqui, o nosso voto favorável a esse projeto de lei. Obrigado ao vereador Sérgio. Continuam abertas as inscrições. Com a palavra, vereador Ildor. Senhor presidente, demais colegas, público que nos assiste, também quero me ater um pouco a esse projeto de lei, dizer de que nos últimos, acredito que os últimos 2 anos, principalmente, se vocês me ajudarem aqui, vereadores, foi um período em que veio muito adequação de lei da administração municipal, para nós aprovarmos aqui, para adequar lei municipal à lei estadual. De cada 2 sessões quase veio um ajuste de lei, né? Se vocês lembrarem. E essa é mais uma, né? É mais um ajuste de uma lei federal para essa aqui, e que com certeza continuarão vindo várias, a volta e meia se muda as leis federal e os municípios têm que fazer adequação, e essa é mais uma lei que está sendo adequada à lei federal. Falar do incentivo ao comércio, né? Ela com certeza vai beneficiar, não a todos, né? Mas uma boa parte, principalmente as micros e pequenas empresas aqui do nosso município. Dizer de que, além disso, né, nós estamos se recuperando de uma pandemia, né? E durante a pandemia nós tivemos uma isenção, né, de taxa ali. Então, mais esse projeto, e além disso, o município destina à associação comercial, todos os anos, uma quantia de valor, esse ano são R$15 mil, né, de incentivo para o nosso comércio. Então, que bom que foi percebido isso, e que tiver mais projetos, mais adequações, com certeza a administração fará, e quando a administração não fará, as pessoas que vão percebendo, vão fazendo as indicações, vão trazendo os projetos, e a gente vai aprovando, que é para melhorar a vida de toda a nossa comunidade, principalmente o nosso comércio, para se fortalecer aqui no nosso município. Seria isso. Obrigado. Obrigado ao vereador Ildor. Continuam abertas as inscrições. Não havendo mais inscrições, coloco em votação o projeto de lei do Legislativo Municipal, número 005/2023. Quem estiver favorável, permaneça como está, e quem estiver contrário, manifeste-se. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Peço ao secretário que faça a leitura do pedido de licença do vereador Odacir Casaroto. Deliberação do plenário.
Odacir Casaroto, brasileiro, casado, agricultor, vereador, titular pelo Movimento Democrático Brasileiro, MDB, residente e domiciliado na linha Santo Antônio, número 1600, interior do município de Novo Xingu, RS, vem solicitar pedido de licença do cargo de vereador por 31 dias, a contar do dia 1º a 31 de julho de 2023, para tratar assuntos de interesse particular, de acordo com o artigo 20, inciso 2º do Regimento Interno e artigo 40, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, requer que seja enviado ao plenário para deliberação, requer a convocação do suplente. Nesses termos, pede deferimento. Novo Xingu, 19 de julho do ano de 2023, Odacir Casaroto, vereador, MDB. Quem estiver favorável ao pedido de licença do vereador Odacir Casaroto, permaneça como está. Quem estiver contrário, manifeste-se. O pedido foi aprovado por unanimidade de votos. Peço ao secretário que faça a leitura do pedido de licença do vereador Sérgio Celso Tasso para deliberação do plenário. Sérgio Celso Tasso, brasileiro, casado, agricultor, vereador, titular do Partido dos Trabalhadores, PT, residente e domiciliado na linha Xingu Baixo, número 650, no município de Novo Xingu, vem solicitar pedido de licença do cargo de vereador por 31 dias, a contar do dia 1º a 31 de julho de 2023, para tratar assuntos de interesse particular, de acordo com o artigo 20, inciso 2º do Regimento Interno e artigo 40, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, requer que seja enviado a plenário para deliberação, requer convocação do suplente. Nestes termos, pede deferimento. Novo Xingu, 21 de julho do ano de 2023, Sérgio Celso Tasso, vereador, PT. Quem estiver favorável ao pedido de licença do vereador Sérgio Celso Tasso, permaneça como está. Quem estiver contrário, manifeste-se. O presente pedido foi aprovado por unanimidade de votos. Peço ao secretário que faça a leitura do pedido apresentado à casa. Senhor presidente, ao cumprimentar respeitosamente Vossa Excelência, viemos através deste propor que a Câmara Municipal de Vereadores de Novo Xingu, RS, realize a sessão plenária do estudante, vereador por um dia, cuja participação destina-se, neste momento, aos alunos do 9º ano do ensino fundamental, além de estudantes do ensino médio e da rede pública de ensino do município de Novo Xingu, RS. Dentre os objetivos da proposição está o de despertar o estímulo, o conhecimento, a participação dos estudantes na vida política e pública, em especial dos assuntos e atividades inerentes ao Poder Legislativo Municipal. Do exposto, requer que a mesa diretora adote todas as medidas necessárias para viabilizar da melhor forma possível a realização da atividade proposta. Sem mais para informar, no presente momento, manifestamos protesto de elevada estima e distintas considerações. Atenciosamente, vereador proponente Adair Bitterfried, Aldo Malman, Laurício Bitello, Daiane Carini, Ildor Lidner e Sérgio Celso Tasso. Considerações finais. Tempo de no máximo 5 minutos por vereador para falar de assuntos de interesse público. Estão abertas as inscrições. Com a palavra, vereador Ildor. Quero cumprimentar o senhor presidente e mais colegas, público que nos assiste.
deixar aqui, inicialmente, meus votos de pesar à família Vercausi, pela perda do familiar, seu Helmut, uma pessoa muito conhecida, vários familiares aí que a gente tem uma estima de grande amizade, inclusive alguns colegas de trabalho. Deixar também a família Fischer, pela perda do seu Arnildo Fischer, nosso colega de trabalho, servidor público. Alguns assuntos que eu quero trazer para hoje, dentre tantos projetos que foram aprovados hoje aqui nessa casa, quero falar de dois em específico que são, acho, de uma importância muito grande, que são os dois projetos que foram renovados os contratos com as nossas associações hospitalares, que darão a garantia aí por mais um ano, então, de a gente poder proporcionar, o município poder proporcionar aos nossos munícipes uma saúde de qualidade. A gente trabalha tanto com a nossa população aqui, e a gente preza por uma saúde de qualidade. E, infelizmente, como tudo acontece na vida, e nos últimos anos a gente tem visto isso acontecer muito, tudo tem subido de preço, e então esses consórcios também têm os seus reajustes, mas se considerado o custo-benefício, eles são baratos pelos serviços que são prestados à nossa comunidade. Então, são dois projetos, tanto do Hospital de Constantina quanto do Hospital de Tenente Portela, que eu friso dessa noite aqui, além dos outros que têm grande importância, esses que tratam diretamente com a saúde da população. E por fim, eu quero falar desse ofício, então, dessa indicação de propor essa sessão do estudante, o vereador por um dia. Nós já acompanhamos em outros municípios que teve isso, e a gente percebe, com o passar do tempo, principalmente nos mais jovens, o desinteresse pela política. E nós precisamos estimular os jovens para a boa política, para projetos na política, para que não vejam a política somente como uma coisa que a gente mais vê nos jornais, de coisas ruins que os jornais trazem da política. É preciso que nós incentivamos os nossos jovens para que façam a boa política, a política certa, a política de desenvolvimento, a política da ética, a política que traga benefício não para o político, mas para a população. E é esse o intuito, é esse o objetivo de que nós tomamos essa iniciativa numa conversa, e a gente tomou por decisão de fazer essa indicação. A gente ainda vai decidir, é preciso decidir o formato de como elas serão realizadas. Inclusive, gostaria que o senhor presidente pudesse organizar isso com todos os vereadores, para que a gente discuta amplamente de que forma nós vamos trabalhar isso, de que forma vamos trabalhar os alunos nas comunidades, de que forma iremos trabalhar isso dentro dos colégios, de que forma nós vamos trabalhar, vamos sair daqui propondo para os nossos diretores de escola, no caso aqui a escola estadual, que é a escola que poderá, por ser do 9º ano ensino médio, então a nossa escola Gottfried Thomas Westreich, então nós vamos vai ser preciso englobar a Câmara de vereadores, comunidade escolar, quadro de professores, e acredito que vai ser bem interessante. Acho que é uma coisa boa que nós podemos fazer, e talvez no futuro, com isso, termos aqui no nosso município bons vereadores que pensem no desenvolvimento, e o objetivo principal é esse, é estimular para boas políticas, como eu já falei.
Então, seria isso para o pequeno expediente. Vamos agradecer a audiência de todos. Obrigado. Obrigado ao vereador Ildor. Continuam abertas as inscrições. Com a palavra, o vereador Wagner. Cumprimentando a todos mais uma vez, quero só aproveitar esse espaço para deixar também meus votos de pesar à família Vercausen pelo falecimento de Helmut Vercausen, ex-vereador do município de Constantina, líder sindical, e creio eu que era um dos mais assíduos assistentes das nossas sessões, né? Antes da pandemia, era um dos que mais participava, nesse período que eu fui vereador, assistindo, acompanhando os trabalhos aqui da nossa casa. Então, deixar meus votos de pesar a toda a família Vercausen pelo falecimento, também a família Fischer pelo falecimento da Nildo Fischer, conhecido como popularmente Pelé, e os votos de pesar também a esta família. Foram vários os assuntos tratados no grande expediente, não usei o espaço, falado assuntos de nível estadual, de nível federal. Eu acho que ainda é um pouco cedo para trazer alguma avaliação, né? São 6 meses de governo, mas eu admito que esperava mais, né? Do governo que se diz de união e reconstrução. Nesses primeiros 6 meses de governo, a gente observou algumas declarações polêmicas, creio que economicamente, politicamente, interna e externamente trouxeram problemas, ainda é início de governo, mas hoje, inclusive, está acontecendo no Senado a sabatina do indicado para o STF, e quando se indica o próprio advogado para um cargo de juiz, eu acho que se perde um pouco a finalidade do cargo público, do cargo de representatividade. Os ofícios do cargo, a partir do momento que tu toma posse, é você representar uma população, representar um povo, indicar como ministro do STF não o seu pastor, não o seu advogado, mas alguém com capacidade isenta de fazer o melhor trabalho naquele órgão. Mas ainda é cedo, vamos esperar ver mais adiante quais as avaliações dos governos. Então, acredito que eu vou focar mais o que me resta desse mandato, que não é mais muito, né? O tempo voa. Aquilo que a colega Daiane também disse, não apenas assinar as atas, né, e encerrar o mandato, mas propor, auxiliar a comunidade e fazer com que o nosso trabalho seja reconhecido e honrar os votos que nós tivemos aqui no nosso município. Com certeza a gente espera que, independente de quem for, governo estadual ou federal, que faça o trabalho para melhorar as condições da nossa população. E é isso que a gente espera nessa questão do preço dos produtos também. Você ouve muitas queixas, muita reclamação, e esperamos que isso possa melhorar, e com certeza uma política de preços que volte a trazer incremento nas finanças dos nossos produtores rurais. Seria isso para o pequeno expediente, presidente. Obrigado ao vereador Wagner. Continuam abertas as inscrições. Com a palavra, a vereadora Daiane. Cumprimento o presidente, os colegas vereadores e o público que nos assiste de casa. Também quero deixar o meu abraço fraterno ao momento difícil que a família Vercausen passou, família enlutada, do seu Helmut Vercausen, pai do meu cunhado e ex-prefeito, ex-vereador, Godofredo Cláudio Vercausen, o popular Castelo. A gente sabe que o seu Helmut era uma referência para a família e para a sociedade,
e para o próprio município. No ano de 2006, eu iniciei o trabalho como bibliotecária aqui nesse município, e ele era um dos que mais frequentava a biblioteca. E ele não retirava livros só por retirar, ele era um leitor assíduo. E, independente do assunto que a gente falasse com ele, ele tinha um bom entendimento. E fico sentida, muitas vezes, da gente não ter aproveitado mais essas pessoas para levar isso ao conhecimento dos nossos alunos, a importância da leitura, a importância de se criar um ser pensante, né? Porque a leitura nos abre um mundo diferente, um conhecimento diferente, uma capacidade de a gente interpretar o mundo de uma forma diferente. E hoje em dia a gente vê que a gente está indo para o lado ao contrário. Esse excesso de informação, excesso de informatização está deixando as pessoas um pouco lentas em termos de raciocínio, em termos de entender. Eu acho que eu estou com 39 anos, não lembro de ter visto assim um momento tão marcante na história de que o ser humano consiga pensar tão pouco, de entender tão pouco de vários assuntos, assim, sabe? Não consegue. Estamos vivendo uma era de pessoas que simplesmente repetem o que recebeu no WhatsApp, recebeu no Instagram, recebeu no Facebook, compartilha, muitas vezes não lê, copia e cola. E não consegue dizer a opinião, de fato, do que está pensando e entendendo o que é mais necessário. E quando o vereador Eldor falava sobre essa proposta de trabalho que a gente vai fazer com os demais colegas e em parceria com as escolas, isso é de fundamental importância, porque a gente vai estar despertando no aluno o futuro político do nosso município, o futuro gestor. E isso a gente tem que instigar, mostrar o lado bom da política, e que a política é o dia a dia nosso. Que a política não é só aquele ato de 4 em 4 anos que a gente vai lá e vota, escolhe o menos pior. Não. Política é o que você faz no dia a dia. E agora vou puxar a brasa para o assado. Eu falo muito de política na minha casa. Estou sempre lendo muito jornal, lendo muitas matérias, ouvindo muito noticiários de política 247, que é um dos canais que eu gosto mais de assistir. E o meu filho Júlio sempre me questiona: mãe, mas por que tu escuta tanto isso? Eu disse: filho, mas isso é que faz a roda girar. Se não é a política, nada disso acontece. E falando para ele, mostrando para os meus 3 filhos, né, a importância da política. E o Júlio, ele gosta muito de falar, né? E ele sempre diz assim: mãe, a primeira lei que eu vou fazer quando eu ser vereador, ele sonha em ser vereador. Ele disse que ele nem sabe ainda se ele vai ser vereador ou se ele vai já ser prefeito. E que ele vai ser um prefeito tão bom que ele vai ser feito uma estátua para ele na praça. Isso me chama a atenção, porque ele gosta disso. E é isso que a gente tem que incentivar. E ele diz que a primeira lei que ele vai fazer é que o vereador não pode receber para ser vereador. E isso me chama a atenção. A doçura que ele tem no coração de entender assim que a política tem que ser um trabalho voluntário, que tem que ser uma coisa espontânea. E é isso que comove a gente, é isso que vê que ainda as crianças têm essa inocência tão grande e que nós adultos perdemos. E tomara que a gente consiga reviver isso nos demais jovens e que a gente possa ter vários Júlios pensando em fazer estátuas aí de bons prefeitos, bons políticos, né? Que é isso que vai transformar o nosso futuro. Obrigado, vereadora Daiane. Continuam abertas as inscrições. Com a palavra, o vereador Sérgio. Senhor presidente, colega vereadora, vereadores que nos acompanham, servidores da casa, assessor jurídico. Usar agora esse pequeno expediente aí para manifestar também minha solidariedade às 2 famílias xinguenses. Helmut Verkausen, meu tio padrinho, nos deixou semana passada.
Colega vereador Wagner citou isso. Com certeza foi o cidadão xinguense que mais sessões ordinárias, extraordinárias assistiu aqui em nosso município. Eu estou no meu 3º mandato e nesse período eu não vi nenhuma pessoa mais vezes aqui nesse plenário do que o Helmut Wernhausen. Helmut é um grande lutador, né? Um leitor, como a colega vereadora Daiane citou. Quem não via quando passava aí na avenida, ele sentado na área, lendo um jornal. O tempo que vinha o Correio do Povo aqui, a servidora sabe muito bem disso, né? Vinha pegar, devolvia o jornal, né? Biblioteca, livros, né? Existe uma biografia escrita pela família dele, mas eu diria assim, ele deixou de ser historiador. Ele teria como contar, né? Várias histórias, como sindicalista, como político, né? Várias pessoas que passaram pelas mãos dele para arrumar um tornozelo, um dedo, um braço, enfim, né? Uma pessoa que eu nunca na vida vi dizer não posso, né? A não ser quando ele não tinha mais condições, né? Mas mesmo assim, com aquelas mãos, os dedos tortos dele, ele ainda tentava ajudar as pessoas. Então, o Helmut vai deixar saudade, e eu sempre digo, né? As pessoas têm que lembrar das coisas boas que as pessoas deixam, porque errar todo mundo erra, eu erro, vocês erram, né? Os colegas erram aqui. Com certeza ele também teve suas falhas, né? Mas as coisas boas. Então, a nossa solidariedade é a família Wernhausen e também, né, o Pelé, né, o Arlindo Fischer, que nos deixou um dia depois, né, do seu Helmut. Uma surpresa para todos nós, como também o Helmut. A nossa solidariedade, os nossos votos pesar à família Fischer, né? Pelé, que veio da região de Alpestre, Planalto, Farinhas, mais precisamente, antes de Xingu ser município, né? Se instalou aqui, teve família aqui, né? Mas a vida é essa, hoje nós estamos, amanhã não sabemos, né? Então, nossa solidariedade a essas famílias. Aproveitar aqui e convidar aqui, o colega Laurício citou antes já, agora no sábado, dia 24, vai ter o Arraiá das Famílias, então, né, que vai ser lá em cima no ginásio no Sala de Esportes, a partir das 14 horas, com a apresentação dos alunos da rede pública de ensino, né, rede municipal, enfim, festejos aí juninos. Então, o nosso convite aí a todos que puder participar, se fazer presente. Seria isso. Eu vou estar então me licenciando a partir do dia 1º de julho. Um dos motivos também é a participação da Conferência Nacional de Saúde em Brasília, a partir do dia 2 de julho, do domingo até na quarta-feira. Então, você disse isso esses dias, né? E digo, vou estar representando, nós somos em 140 delegados do Rio Grande do Sul, entre usuários, gestores, prestadores de serviços, e trabalhadores na área da saúde. A gente tem um grupo formado aí pelo WhatsApp aí, e com certeza vai ser proposto nessa conferência nacional algumas mudanças no Sistema Único de Saúde, avanços, melhorias para a população. E eu tive o privilégio, o orgulho de participar em 2011 como gestor, e agora estarei participando como delegado, aliás, como usuário, delegado usuário, como diz o ditado, do outro lado da mesa agora, né? Mas vocês me conhecem, sabem que a gente sempre defendeu a questão da saúde pública, gratuita para todos os cidadãos, principalmente os xinguenses, né? Mas agora estamos pelo nosso estado, aonde tem várias políticas públicas que o governo federal já está implantando e com certeza vai melhorar ainda. Então a gente espera poder compartilhar com os colegas aí no mês de agosto, quando a gente retornar, e poder, né, relatar um pouco dessa experiência aí como nessa conferência. Seria isso. Desejar sucesso para quem vai me suceder agora,
o meu suplente, no mês de julho. Seria isso, muito obrigado. Obrigado ao vereador Sérgio. Continuam abertas as inscrições. Não havendo mais inscritos, peço à vice-presidente, vereadora Daiane Roso Carini, que assuma os trabalhos da mesa para que eu possa fazer uso da palavra. Assumo o trabalho da mesa e passo a palavra para o vereador Laurício. Cumprimento o presidente da mesa, demais colegas vereadores, nosso setor jurídico, as lises, público assistente. Os votos de pesar, já disse no grande expediente. Eu gostaria de só mencionar o quanto fico feliz e grato, né, por essa casa, quando a gente pensa num bem geral, no bem da nossa população, estuda, discute, digamos assim, prolonga, digamos, os projetos para amadurecer bem e vir para casa de forma ordeira e que visa beneficiar o maior número de público, o maior número da população. Quando a gente fala nos projetos que foram aprovados, a lei da questão dos hospitais, como já comentei no grande expediente também, só dar uma pincelada, o quão é importante a saúde, né? A saúde é o bem mais precioso e a gente nota muito bem isso quando tem algum ente querido, ou até mesmo quando acontece o pior, como nós passamos por um momento de pandemia, onde acaba perdendo algum ente querido. A gente nota o quão a saúde não tem preço, a vida não tem preço. E a exemplo disso, nós passamos a pandemia e vimos o quão o nosso poder público e a nossa casa, o poder legislativo, está empenhado e preocupado com a nossa população. A exemplo de injeção, digamos assim, não foi cobrado taxas. Eu, na condição de vereador, fiz a minha parte de modo bem simples, madoei meu salário no início da pandemia também para a questão comercial. Agora vem outras cláusulas e outros projetos com relação à casa, aprovado. E pensando também em manter e continuar a boa política, digamos assim, como já foi citado para os demais colegas, tudo gira em torno da política, né? E que bom quando a gente tem pessoas de boa índole que ficam à frente disso. E é com esse intuito que foi feito esse pedido de amadurecimento de ideias, e peço a compreensão e ajuda de todos os colegas para que a gente possa elaborar e que possa dar oportunidade para 9 jovens virem aqui ver como é a questão do vereador por um dia, da elaboração de projetos. Muitas vezes a gente é cobrado ali fora e a gente tem que explicar, até mesmo na condição de pai, explicar para os nossos filhos: ah, pai, mas cria isso, faz aquele projeto, aquele outro. Não, vereador, a posição do vereador é fiscalizar a questão pública, fiscalizar os projetos e não gerar gastos, né? É essa a nossa função. E eu acredito que cada um dos vereadores que estão aqui na casa estão procurando fazer a sua parte, assim como é solicitado pelas pessoas que adquiriram a confiança, depositaram a confiança para nós estarmos aqui. O que eu teria para o pequeno expediente seria isso. Devolvo os trabalhos da casa ao presidente Laurício.
Não havendo mais trabalhos para a sessão de hoje, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.